A 7ª Marcha Estadual Zumbi dos Palmares, realizada em Porto Alegre neste 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, também pediu o fim do extermínio da juventude negra no Brasil. Zumbi, da morte renasce a força de um povo, cantando zumbi, zumbi é de novo. Valeu, zumbi, o grito forte dos Palmares recorreu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi. Nós temos aqui representantes de movimentos sociais, nós temos aqui representantes de sindicatos, nós temos representantes de municípios da região metropolitana e do interior. O povo de Porto Alegre e desse estado está saindo às ruas para denunciar a falta de políticas públicas e o falta de respeito à população negra nesse estado e nesse país. A não titulação das terras quilombolas, a não implementação da Lei 10.639, a falta de recursos para a implementação na saúde e o pior ainda dos dados, Porto Alegre é a 6ª capital na questão da exterminação da juventude negra nesse país. Por isso que é importante estarmos aqui hoje, né, nessa união, nessa articulação de pessoas, de entidades, de representantes de todas as esferas públicas, né, prefeitura, estado, movimentos sociais, porque esse diálogo precisa acontecer. Além de sermos a ponta da pirâmide, a que mais sofre com os piores salários, chefiando as famílias com piores condições de trabalho, ainda sofremos com a violência, seja ela física, psicológica ou institucional. É a música é a cultura, é envolvente que desperta a consciência. O sofrido esquecido, a gente sente o rap e depois me fala se não era justamente isso que te faltava pra te fazer pensar sobre coisas que passaram. E eu trago, né, Malu, a gente convive com isso, a questão do Rapper Táxi, né, que completou um ano agora da morte dele, né, e foi um jovem violentamente assassinado, foi um jovem que a gente conseguiu resgatar executado com 21 tiros, a gente conseguiu resgatar esse jovem dentro do sistema prisional através de um projeto que a gente participava dentro da cadeia, levando a cultura hip hop a esses jovens. Um cara que botou fé no hip hop, largou toda a questão do crime, estava trabalhando, né? E infelizmente foi mais um jovem que se tornou estatística. E o que mais entristece a gente, Malu, é que não há investigação, as investigações não se concluem, a gente não consegue encontrar os culpados da morte desses jovens, a gente fica assim, perdido, entendeu? São coisas que nos deixam, sabe, eu convivi com o Táxi depois que ele saiu da cadeia, quase 2 anos de convivência, ele comigo, acompanhando os trabalhos da Nação Hip Hop. Totalmente engajado, foi para São Paulo com a gente no encontro da Nação Hip Hop Brasil, uma semana depois que ele veio desse encontro, o cara foi morto, foi executado, entende? Então são coisas que a gente está na busca da solução, né, desses problemas, né? E pelo menos o enfrentamento, o que para nós, com o fórum, né? Eu acho que o fórum, desde janeiro, a gente tem pouco tempo de vida do fórum, mas o pouco tempo que o fórum está em ação, a gente percebe a inércia, a gente percebe o choque da sociedade, era isso que a gente queria, sacudir essa poeira, porque em 2012, como tu falou, foram diversas informações. Sabe quem é que morreu? Quando a gente recebeu também a informação de que o Sabotagem havia sido executado, porque a notícia, quando ela chega com essa fatalidade, ela não atinge só quem sofreu a ação, toda uma família, todo um suporte por trás também fica com sequelas. Então não existe, hoje, quando a gente fala juventude, tanto no Rio Grande do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, é um problema que afeta a todos. Só que não está havendo, é como tu falou, essa anestesia que foi dada, ela foi uma dose muito cavalar. Porque quando a gente fala, pessoal, 2012, só na 6ª semana municipal do Hip Hop de Porto Alegre, houve mais de 6 mortes. E quem que do poder público, pelo menos, colocou uma nota
apontando que isso vai ser enfrentado, não só pela sociedade civil. Quem está fazendo o trabalho é a sociedade civil e muito pouco o poder público está engajado nessa luta. Foi criada a Assessoria de Direitos Humanos na Brigada Militar, foi criada a Assessoria de Direitos Humanos na Polícia Civil, na SUSEP também. E a gente está começando a dialogar com essas instituições para fazer diagnósticos disso. Um exemplo que a gente tem de trabalho com a juventude negra são as políticas implementadas pelo RS na Paz, que trabalha em algumas comunidades já de Porto Alegre e dentro do geral da comunidade excluída tem se tentado trabalhar com o recorte étnico também dos jovens negros nas periferias de Porto Alegre. O discurso que mais se ouve hoje é o discurso de que, bom, as famílias são responsáveis, esses jovens não querem mudar. Bom, se você sair aqui, vai na periferia, por exemplo, vai na Restinga e perguntar para 100% dos jovens, eles querem mudar a sua realidade, eles querem ter maior possibilidade profissional, maior possibilidade de formação. Agora, qual é o ponto de inflexão, na minha opinião? É que também as instituições elas estão organizadas de forma racializada. Né? Se você pensar nos espaços de gestão, bom, quem são os decisores? Qual é a origem desses decisores? Então, nós temos um sistema político que não está pensado a partir da questão racial, e isso é um problema para a nossa sociedade. Somos 51% da população e ainda contamos nos dedos o número de professores negros que nós temos, o número de médicos negros, o número de juízes negros que nós conhecemos. Ainda contamos nos dedos, apesar de sermos 51% da população. Então, isso revela uma desigualdade estrutural que é muito difícil de ser superado. A periferia, ela precisa de paz, a gente precisa de paz nas periferias, né? E não é só aquela paz que veste branco no dia de pedir paz, a gente precisa da paz, é uma paz cotidiana, a gente precisa que as pessoas da periferia, da favela, as pessoas precisam ser respeitadas. Nós do Hip Hop acreditamos no resgate humano, que o ser humano pode ser resgatado, que ele pode mudar, mas não depende só de nós, é um conjunto. Então a gente pede para os nossos governantes, para as pessoas que administram esse país, que olhem com um olho mais sensibilidade para essa juventude, que os investimentos sejam direcionados para os jovens. Aqui atrás das nossas costas tem muita gente, White. A gente está relatando coisas de 30, 20 e poucos anos atrás, que até agora, como a gente fala, a gente está hoje aqui sobrevivendo ao processo, mas a gente olha para frente e a gente tem perspectiva. E os que já caíram no meio do processo? Foi para isso que o nosso movimento nasceu, o movimento hip hop, em parcerias com todos os outros movimentos sociais. Temos aí também o Fórum de Enfrentamento ao Extermínio. É importante que as pessoas tenham como o seu arroz com feijão, o seu café com leite. Como que eu posso ajudar? Quando a gente aqui está falando, né, de pessoas que se foram, pessoas queridas, pessoas guerreiras, que acreditaram numa proposta de ressocialização, de transformação social e de inclusão. Isso é apontado também para os nossos governantes. É dessa forma que eu entendo. A gente chegou até aqui, a gente está cumprindo com a nossa função, mas é importante que a sociedade também venha junto e comemore com nós essa transformação que vai ser de todos nós. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Sente o rap, bate pesado, balança as estruturas. Rap é a música, hip hop é a cultura. Rap envolvente que desperta a consciência do povo sofrido e esquecido em decadência. Sente o rap e depois me fala se não era justamente isso que te faltava pra te fazer pensar sobre coisas que passaram bem na sua frente e você não se ligava. Sente o rap e depois me diz se o ritmo das ruas não te deixa mais feliz. Sente o rap penetrando em sua alma. Fique atento, escute com muita calma. É tudo que você precisa pra entender que o rap já existe dentro de você. Vem comigo e sinta a vibração, palavras sinceras que tocam seu coração. Sinta o rap e fique informado. Fique ligeira, irmã, fique ligado. Aí eles não querem 5 contos, não. Muito obrigado por 5 contos, cara. Mas nem por 40. Ah, tá louco. Me entende? Tu tá entendendo como é que é? Então não funciona assim o troço. Daí, como se fosse uma mercadoria, né? Como se eu fosse uma mercadoria. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag.
nada nos impede. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Sinta este rap de rimas bem pesadas. Pitada gaudéria é trova embolada, descompassadas, coladas em formas e em quadras. No improviso do rap mandamos a balada. De sul a norte o rap cresce, o rap é forte. Verdadeiros aqueles que lutam até a morte. Com o dom da palavra, responsa e compromisso. Sente o peso do rap, irmão, não seja omisso. Papo falado, rimado que luta por igualdade. Dos guetos do Bronx pra toda a humanidade. Do grito que ecoa em todas as periferias. Realidade da vida, ritmo e poesia. Real arte periférica, corre na minha artéria. Daquele que veio das entranhas da miséria. Que sentiu na pele todo o gosto do preconceito. E ao sentir o rap entendeu o seu direito. Temos conceito e respeito às diferenças. Socialismo é a cura, irmão, para a doença que apodrece o mundo. Capitalismo selvagem, sente o rap guerreiro, que o rap não é viagem. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Rap vai explodir. Grandes grafiteiros, DJs e MCs, somos todos das ruas e estamos aqui. E na semana que vem, vamos falar sobre os jovens quilombolas e o mercado de trabalho. O documentário Jovens Quilombolas, Rurais e Urbanos do Rio Grande do Sul, Preconceito e Superação, revela o que pensa e o que quer a juventude que vive nos quilombos do nosso estado. Não perca, até lá!